Só que ela tem o direito de dizer: hoje eu livre sou. Por quê? Porque ela já perdeu muito na vida. E ela soube perder do jeito certo. A palavra de São Paulo em Gálatas nos fala de maneira brilhante, de maneira primorosa. É para sermos verdadeiramente livres que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos deixeis sujeitar de novo ao jugo da escravidão. Olha como o processo não termina no momento em que nós ficamos livres. Eu, ao ser libertado, ao dar um passo na direção da minha liberdade interior, eu preciso zelar para que as situações não venham me oprimir novamente. Porque todas as estruturas que nos escravizam continuam. É igual organizar um luto. No momento em que minha mãe sepultou a Heloísa, iniciou-se no coração dela uma recuperação que foi diária. Inclusive a gente até vive alguns aprendizados que só a perda de alguém muito essencial na nossa vida nos ensina. Uma delas é aquilo que o poeta Mia Couto, o escritor moçambicano, fala de maneira tão interessante. O morto amado, ele nunca para de morrer. Todos os dias você tem de conviver com aquela morte. Está vendo? É assim. Eu preciso entender que para eu chegar ao contexto dessa libertação, de ser capaz de organizar esse luto, eu terei que matar os meus fantasmas diariamente, eu terei que administrar a notícia novamente. Morreu, não existe mais. E buscar os recursos que a vida pode me oferecer, para que eu tenha condições de chegar a essa superação. Se a minha mãe me ensina com a vida dela, se ela perdeu uma filha, ela diz isso. Ela viu situações muito tristes ao longo da vida dela. Mas talvez nada mais triste do que isso. Porque você ver um filho que morreu, ver um filho atrás das grades. São as situações terríveis que minha mãe já experimentou na vida. Injustamente atrás das grades e... enfim. Mas ali naquele momento ela proclamava essa libertação que Deus proporcionava a ela viver. Por causa das próprias convicções. O que nos liberta, minha gente? O que nos liberta? Qual é o advogado que pode nos retirar por detrás das grades do sofrimento? São as nossas convicções. É o que a gente pensa que nos liberta. É a palavra que ilumina a nossa consciência que é capaz de nos libertar. Talvez a libertação não chegue na sua vida, é porque você ainda não pensa de maneira libertadora. Talvez você ainda seja escravo de si mesmo em tantas dimensões. Talvez você ainda seja ciumento. Talvez você ainda esteja mergulhado nas suas mesquinharias. É porque você ainda não foi iluminado pelo pensamento que liberta, que é a palavra de Cristo. É a sua mentalidade, é o seu evangelho, é o seu jeito de ser, é o seu jeito de viver, de interpretar o mundo, de interpretar as pessoas. É isso que nos liberta. Nós vivemos num tempo de tantas escravidões, as escravidões do preconceito. Meu Deus do céu, às vezes nós assistimos a um debate político e as pessoas se atacam de maneira, meu Pai de misericórdia, e você fica pensando, você vê o desrespeito de um ser humano pelo outro, você vê o tempo todo, você assiste a um noticiário e você fica percebendo a crueldade sendo cada vez mais presente entre nós. Por quê? Porque falta uma mentalidade que nos liberte. Falta uma mentalidade que nos dê condições de olhar para o outro com um pouco mais de amor. De olhar para o outro que vive a sexualidade diferente de nós, que fez opções diferentes de nós, e a gente ser capaz de ter um respeito por aquela pessoa. De não tratá-la com descrédito, como se ela fosse um ser humano de segunda grandeza. Falta aqui, minha gente, falta libertação na nossa cabeça. Nós muitas vezes somos escravos dos nossos preconceitos, nós somos escravos das nossas arrogâncias, porque nos falta a mentalidade de Jesus em nós, o tempo todo aqui, ó. Quando você pega os evangelhos, quando você vai ver onde Jesus viveu, com quem ele viveu, quem ele escolheu para estar ao lado dele,
os miseráveis, os pecadores. Jesus não teve problema com os pecadores. Jesus teve problema com os religiosos do seu tempo. Por quê? Porque estavam os religiosos do seu tempo escravizados pela lei. Estavam escravizados por uma maneira de pensar que dava a eles o direito de desprezar pessoas, de menosprezar pessoas. Não é possível admitir um discurso religioso que me dê o direito de desprezar um irmão, por mais errado que ele esteja vivendo. A força do Evangelho, a libertação que ele provoca em nós, é justamente para que a gente tenha condições de superar as nossas mazelas, ir ao encontro dos que precisam de nós, estabelecer com eles comunhão, ainda que eles continuem diferentes de nós. Cada um assume a regra que escolheu para viver. Volto a dizer, as nossas libertações, às vezes nós temos tanta dificuldade dentro de casa, nós temos dificuldade com o irmão, nós temos dificuldade com o pai, com a mãe, com o amigo. Por quê? Porque nós não fomos libertados na nossa cabeça, nós continuamos apegados a nós mesmos, às nossas misérias, nós não nos trabalhamos para a liberdade. Porque a partir do momento que eu levo a sério a liberdade que Jesus provoca em mim, eu vou fazer de tudo para que o Cristo seja livre também. Mas de maneira amorosa, de maneira solidária. Eu não vou impor a ele os meus fardos. Eu vou fazer de tudo para eu lidar bem com as minhas transformações. Aí eu organizarei melhor os meus lutos. Eu terei condições de perder com um pouco mais de sabedoria. Porque perder, todos nós estamos perdendo. Todos nós estamos perdendo o tempo todo. Mas há ganhos que, se você quiser perceber, é só abrir os olhos. A liberdade interior, minha gente, ela vai colocando você em paz com a vida, sabe? Você vai ficando mais leve para conviver. Você vai percebendo o que realmente importa. Onde é que você tem que pôr o seu empenho. Às vezes a gente passa um tempo da nossa vida insatisfeito, amargurado por causa de bobagens. Por quê? Porque nos falta liberdade interior. Ah, padre, mas o meu contexto me escraviza. Me desculpe, eu só acredito na liberdade. Não há ninguém, nem nada que possa escravizar uma mentalidade de alguém que realmente quer ser livre. É igual naquele filme, Um Sonho de Liberdade, quando aquele homem passou tantos dias na solitária, preso ali. Quando ele saiu de lá, perguntaram, como é que você suportou ficar lá? Ele falou, foi tranquilo. Eu ouvi música o tempo todo. Aí o outro disse, mas como? Lá nem música existe? Elas estão todas na minha cabeça. É aqui. É na cabeça que a gente é libertado. É por isso que é aqui que Deus acontece. Quando Deus entra na minha mentalidade, quando Deus modifica o meu jeito de olhar para mim, o meu jeito de olhar para o mundo, Ele vai modificar naturalmente o meu jeito de olhar para aqueles que estão ao meu lado. Ele vai modificar o jeito como eu olho para as minhas restrições, para as minhas perdas. E aí, outro destino não há a ser buscado, a ser conquistado, a ser experimentado, a não ser a satisfação. Apesar de tantas dificuldades, a gente poder sorrir e dizer, a vida está valendo a pena. Porque a minha cabeça está me ajudando a fazer valer a pena. Vamos para um rápido intervalo. A gente volta já já com o programa Direção Espiritual. Boa, meu amigo, que abra a mente dessas pessoas para que elas possam descobrir que a vida vale a pena. Eu, como comunicador, como padre, eu só vou onde eu posso levar Jesus comigo.